Bom, eu separei como tema para nós tratarmos hoje o registro de candidatura, mas eu quis trazer um recorte bem específico, porque registro de candidatura é aquilo, né? A gente vai olhar a Resolução 23.609, vamos olhar a Lei 9.504, né? Vamos dar uma olhadinha ali no artigo 17, né? Os artigos que vão tratar aí a documentação que tem que estar ali, né, junto do RRC ou do RRCI, que é o requerimento de registro de candidatura, e o requerimento de registro de candidatura individual, mas eu quis trazer um recorte específico e é justamente o registro de candidatura como instrumento normativo para a promoção de grupos minorizados. Mas o que são os grupos minorizados, afinal? O que a gente está falando quando a gente vai falar de minoria? Essa palavra, minoria, ela não se refere a um número menor de pessoas, não se refere à quantidade de pessoas. Nós não estamos falando aqui de matemática, nós estamos falando de uma situação de desvantagem social. Apesar de algumas vezes essa questão numérica coincidir, tá, com uma questão de desvantagem social, como, por exemplo, quando tratamos dos indígenas, né, que são uma minoria numérica, uma minoria étnica, também em termos numéricos e também em termos de situação de desvantagem social, mas não é sempre que a gente vai ter esse tipo de coincidência. Vão ser as relações de dominação entre os diferentes subgrupos na nossa sociedade que vão determinar, né, um padrão e que vão delinear o que a gente entende por minoria. Inclusive, esse termo minoria já é um termo que é inadequado. Hoje em dia a gente vai falar de grupos minorizados, grupos historicamente minorizados, historicamente vulnerabilizados ou socialmente minorizados, socialmente vulnerabilizados. Então, comportamentos discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar esses grupos de pessoas minorizadas. Eu gosto de trazer sempre o conceito do professor Richard Santos. O professor Richard Santos é autor do livro Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade. O professor Richard Santos é professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ele é doutor em sociologia, ele também é jornalista, ele também é rapper, né, e trabalha lá na universidade, é professor na universidade. E aí o professor Richard Santos, quando ele vai falar dessa maioria minorizada, ele diz que pessoas negras, indígenas e mulheres, esses grupos que sofreram um processo de identificação étnica, racial e de gênero, tá? E uma identificação como sendo seres inferiores, essas pessoas vão sofrer um apagamento identitário. Elas são desidentificadas, tornando-se então minorias no acesso à cidadania, tá? E maiorias em relação a um processo de expoliação. Maiorias na expoliação econômica, maiorias na expoliação social, maiorias na expoliação cultural. Ou seja, minoria no acesso a bens econômicos, minoria no acesso à cultura, às vezes minoria até no acesso à saúde. Então, esses grupos que vão sofrer esse apagamento identitário, que vão ser identificados como pessoas inferiores, mulheres, indígenas, pessoas negras, aqui no caso do Brasil, essas pessoas são as maiores vítimas de várias formas de violências. Então, o fato do Brasil ter se estruturado com base num regime escravocrata vai explicar muito do que nós somos hoje como sociedade e vai explicar também muito de algumas ausências que acabaram sendo naturalizadas pelo machismo e pelo racismo. Porque vejam, no período colonial e no período imperial, tudo se organizava em torno de propriedades que eram comandadas por homens brancos, fossem eles portugueses ou brasileiros, né, já nascidos no Brasil. Esses homens relegavam às mulheres brancas papéis de subordinação, papéis de obediência às normas da igreja e submetiam homens e mulheres negras e indígenas à desumanização
do trabalho escravo e também do abuso sexual. Então, a nossa sociedade acabou se estruturando em cima desse sistema, que era um sistema escravocrata. E aí, eu trago aqui as palavras do professor Adilson Moreira. O professor Adilson Moreira é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Harvard, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho orgulho de dizer que temos a mesma alma mater, né? O professor Adilson também já deu aula em Yale, em Berkeley, na Universidade em Stanford também. Eu acho que ele também deu aula em Columbia e ele também deu aula em Harvard. E aí, o professor Adilson Moreira ele destaca que o Estado brasileiro contribuiu de várias formas para a opressão racial do povo negro e do povo indígena. Então, segundo o professor Adilson Moreira, o Estado brasileiro está moral e juridicamente obrigado a criar iniciativas para reverter esses problemas que foram causados exatamente pelo Estado brasileiro. E aí, falando então de grupos minorizados, eu gostaria de trazer aqui um breve histórico sobre cotas e participação feminina na política. Por que eu vou falar desse histórico? Porque, como o próprio Dr. Cláudio disse e o Dr. Flávio Chen também disse, podem ter pessoas aqui que já não estão no eleitoral há algum tempo. Então, é legal a gente saber esse breve histórico das cotas e da participação feminina na política para poder esquentar aí a memória da gente para essa questão, que é uma questão tão importante. Muitas eleitoralistas e muitos eleitoralistas têm visto como a bola da vez. A gente teve um caso, que é um caso que eu digo que é até paradigmático, aí no Espírito Santo, em que precisou ser feita uma eleição suplementar por conta de candidaturas fictícias e um município que caiu a chapa inteira. E aí, nisso que caiu a chapa inteira, foram mais de 50% dos votos dados, né? Então, no lugar de retotalizar, foi necessário fazer uma nova eleição suplementar para o cargo de vereador. Então, eu acho importante a gente falar sobre essa questão, porque é a bola da vez no direito eleitoral e, infelizmente, né, a previsão é de que ainda teremos muitas tentativas de registro de candidaturas fictícias. Mas vamos falar um pouquinho desse breve histórico. Bom, em 1995, a gente teve a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em Pequim. Os países signatários dessa conferência, eles reconheceram a importância do fortalecimento das mulheres, da plena participação das mulheres em igualdade de condições com os homens, e isso em todas as esferas, incluindo a esfera política, incluindo a participação nos processos de decisão e nos processos de acesso ao poder. Como que essa conferência mundial veio reverberar aqui no Brasil? Ainda no ano de 1995, a gente teve a nossa primeira lei de cotas, que foi a Lei 9.100. A Lei 9.100, ela estabeleceu que os partidos políticos ou coligações, porque a gente ainda tinha previsão de coligação na proporcional, eles deveriam apresentar na lista de candidaturas pelo menos 20 candidaturas do sexo feminino. Era assim que previa a lei, pelo menos 20 candidaturas do sexo feminino, referindo-se então às candidaturas deferidas. E essa palavrinha, deferidas, vai fazer muita diferença quando a gente vai analisar a questão das cotas de gênero no Brasil. Em 1997, a gente tem, então, a Lei 9.504, que é a lei que nós estamos aí acostumados e acostumadas a trabalhar no período eleitoral, que é a lei das eleições. A Lei 9.504, ela traz no seu artigo 10, parágrafo 3º, a lei de cotas, né, a política pública de cotas de gênero, e aí ela vai dizer que, abre aspas, do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas de cada sexo. Ou seja,
no mínimo 30% para um gênero e no máximo 70% para outro gênero. Mas só que vejam, quando a gente fala da Lei 9.100 de 95, a gente fala de 20% de candidaturas deferidas. Estamos falando após o julgamento do DRAP e dos RRCs. Agora, a Lei 9.504 de 97, ela primeiro, na primeira vista, quando ela aumenta o percentual, né, as pessoas comemoram e falam, olha, a Lei 9.504 aumentou o percentual de 20% para 30%. Só que a redação original da Lei 9.504, ela falava de reserva de vagas. Na prática, o que aconteceu? Os partidos que poderiam, por exemplo, que apresentavam uma lista, vamos colocar assim, um partido que poderia apresentar uma lista de candidaturas de até 10 pessoas. Esse partido apresentava uma lista com 7 pessoas e deixava 3 vagas reservadas para mulheres. E aí, se aparecesse alguma mulher para ficar em uma dessas vagas, tudo bem. Se não aparecesse, não tinha problema, porque o partido só precisava reservar essas vagas. Em 2009, a gente teve uma mini reforma eleitoral, como tivemos algumas outras aí no decorrer desse processo, desse período, desde 97 para cá. Mas a Lei 12.034, que estabeleceu essa mini reforma eleitoral, ela alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 10. E aí, no lugar de reservar 30% das vagas para candidaturas, os partidos estiveram, então, obrigados a apresentar 30% de candidaturas de um dos gêneros e 70% de outro. Infelizmente, a gente tem que lembrar que a gente vive num país que é estruturalmente machista e patriarcal. Então, com isso, a maioria esmagadora dos partidos sempre apresenta o mínimo do gênero feminino e o máximo do gênero masculino. Mas o fato é que a partir de 2009, os partidos não podiam mais só reservar as vagas, eles tinham que apresentar as candidaturas. O que aconteceu na eleição de 2010? Na eleição de 2010, os partidos apresentaram as listas de candidaturas e não conseguiram, em alguns estados, não conseguiram apresentar 30% de candidaturas do gênero feminino, tá certo? E com isso, eles alegavam o seguinte, mas as mulheres não têm interesse, ou as mulheres do meu partido não querem se candidatar. Alguns tribunais regionais eleitorais deferiram os DRAPs, tá? Com base nesse argumento, e outros tribunais regionais eleitorais indeferiram os DRAPs ou mandaram adequar os DRAPs, tá? Porque não aceitaram esse argumento dos partidos de que as mulheres não querem se candidatar. A gente teve um caso, que é um caso paradigmático, que aconteceu no Pará, tá? Que um partido, em 2010, apresentou a lista de candidaturas com menos de 30% de mulheres, né? E alegou que as mulheres não se interessavam, tá? Pelas candidaturas, enfim, pela vida política. O TRE do Pará aprovou, deferiu o DRAP, teve recurso e o TSE indeferiu, tá? O DRAP, mandou o processo descer para que fosse adequado o DRAP para conter aí esse percentual de 30 e 70. Acontece que naquele momento essa decisão não teve o efeito de... Ai, meu Deus, como é que fala? Ela não foi uma decisão que obrigou todos os tribunais a decidirem da mesma forma, tá certo? Então, com isso, alguns tribunais continuaram mantendo as listas com menos de 30% de mulheres e outros tribunais mandaram adequar as listas para que houvesse 30% de mulheres e 70% de homens. Isso aconteceu em 2009. Quando chegou... 2009 não, 2010. Quando
é, nas eleições de 2012, essa situação mudou. E o que aconteceu nas eleições de 2012? Nas eleições de 2012, não valia mais o argumento de que as mulheres não se interessavam pela vida política. Os partidos estavam definitivamente obrigados a apresentarem 30% de candidaturas de um dos gêneros e 70% de candidaturas do outro gênero. E com isso, veio à tona, então, uma nova modalidade de ardil dos partidos políticos, que foi justamente as candidaturas fictícias, que naquele momento foram denominadas candidaturas laranjas, mas que é um termo que hoje em dia ele é um termo inadequado, não é mais utilizado, porque é um termo que entende-se que é um termo que vai revitimizar mulheres. Por que vai revitimizar mulheres? Porque nós temos vários casos de candidaturas fictícias de mulheres que sequer sabiam que eram candidatas. E de outras mulheres que, ainda que soubessem que eram candidatas, elas estavam sendo vítimas justamente dessa assimetria de poder. Porque existia e ainda existe uma liderança dentro do partido, geralmente é uma liderança que já está no mundo político há muito tempo, geralmente é uma liderança do gênero masculino, tá? E que vai ali diante dessa assimetria de poder, de alguma forma exercer um poder sobre aquela mulher e convencê-la ou fazer com que ela seja uma candidata fictícia naquele pleito, tá? Então, feito esse breve histórico das cotas e do ponto onde estamos hoje, qual que é o ponto que estamos hoje? O ponto que estamos hoje é que temos uma súmula do TSE e essa súmula do TSE vai trazer ali quais são as condições que têm que estar presentes no caso concreto, para que verifique-se, então, que existe ali um caso de candidatura fictícia e que vai ser fruto aí de discussão numa AIGE ou numa AIME. Mas como o meu tema aqui não são as ações eleitorais, eu quis só trazer esse breve histórico para a gente falar como que, para a gente verificar aqui hoje, como que o registro de candidatura e a resolução 23.609 traz no seu arcabouço alguns artigos e parágrafos, enfim, normas que vão dificultar o registro de candidaturas fictícias. Eu não vou dizer que vão impedir, porque a gente tem visto aí que os ardis continuam sendo praticados, mas ao menos vão dificultar, ao menos vão trazer subsídio para o Ministério Público poder atuar, né, para combater essas candidaturas fictícias. Então vamos lá. Resolução 23.609 e questões de raça e gênero. O que nos espera nas eleições de 2024? Bom, eu começo falando do artigo 20. O artigo 20 da resolução 23.609, eu não sei se vocês estão com a resolução aberta aí, ou se tem possibilidade de abrir a resolução no computador para dar uma olhadinha, mas o artigo 20, ele vai trazer, né, o que deve compor o formulário que é gerado no Candex, ou seja, o formulário de RRC. O artigo 20 tem uma questão muito interessante que vai proteger grupos minorizados, especialmente mulheres, que é a previsão de que o formulário do requerimento de registro de candidatura, ele deve ser guardado até o prazo para propositura de ações eleitorais, inclusive no caso de apuração de veracidade, não só das candidaturas, mas também das informações sobre raça ou cor. Então, os partidos e federações têm que guardar o formulário até o prazo para a propositura de ações eleitorais, porque esse formulário pode ser requerido. As candidatas, candidatos, dirigentes e representantes partidários vão responder, no limite da sua responsabilidade, pelo lançamento de informações falsas
ou informações que vão contribuir para a prática de ilícitos eleitorais. Esse é o parágrafo 1º-A do artigo 20 da Resolução 23.609 de 2019. Ainda no artigo 20, a gente tem a previsão do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele vai prever que a Justiça Eleitoral pode, de ofício ou mediante provocação, requerer a exibição desse formulário de RRC e RRCI para poder conferir a veracidade das informações lançadas no DRAP, no RRC e no RRCI. E aí, atenção, porque o artigo 3º prevê que se não houver a exibição do formulário, pode haver a conclusão pela ausência de autorização para o requerimento de registro de candidatura e aí o não conhecimento do RRC. Esse RRC deixará de ser considerado para todos os fins. Eu vou contar para vocês um pouco da história que motivou esses dispositivos da Resolução 23.609 de 2019. Nós tivemos no TSE um projeto chamado Sistematização de Normas Eleitorais. O projeto de sistematização de normas eleitorais contou com a participação da Procuradoria-Geral Eleitoral, ministros e ministras do TSE, magistrados e magistradas eleitorais, promotores e promotoras eleitorais, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, advogados e advogadas eleitoralistas e também a comunidade acadêmica voltada para o direito eleitoral e para o direito político. Nessa sistematização das normas eleitorais, nós tivemos a criação de vários grupos de trabalho que se debruçaram em criar minutas de resoluções, e seriam resoluções que valeriam para todas as eleições, para a gente parar com aquela loucura de a cada período eleitoral nós temos todas as resoluções reeditadas, com números diferentes, com disposições às vezes muito diversas de uma resolução para outra. Não significa que a gente vai ter uma resolução que não vai ser alterada com o tempo. A Resolução 23.609, ela já passou por alteração em 2021 e passou por alteração em 2024, mas são alterações pontuais, porque a resolução precisa ser dinâmica, como dinâmico é o direito eleitoral e o processo eleitoral. Mas o caso é que em 2018 a gente teve um acontecimento muito peculiar aqui em Minas Gerais e que acabou sendo levado para os debates dos grupos de trabalho da sistematização de normas eleitorais de 2019. E qual foi o acontecimento peculiar? Nós tivemos aqui, nas eleições de 2018, casos, processos, em que foram verificar as fotos com mais atenção e viram que algumas candidatas estavam, continham no seu RRC, como foto para a urna, fotos de biquíni. Viram uma candidata com foto de biquíni, separaram o processo dela, acharam muito estranho. A partir daí, os gabinetes criaram uma força-tarefa para poder olhar detidamente todos os registros de candidaturas de mulheres para verificar as fotos. Encontraram vários registros de candidatura com fotos de mulheres de biquíni e alguns registros de candidatura com fotos que a gente via que era um recorte de rede social. Às vezes a pessoa com a cabeça assim, enfim, não era uma foto que a pessoa estava olhando para uma câmera de frente para tirar uma foto para colocar na urna eletrônica. Com isso, essas candidatas foram intimadas a se manifestarem sobre as fotos. Algumas delas apresentaram em resposta à notificação da Justiça Eleitoral boletins de ocorrência, em que elas relatavam que nunca haviam assinado nada, nenhum requerimento de registro de candidatura. E aí foi se verificando, então, que se tratava de candidaturas fictícias.
e que os partidos estavam tirando fotos de redes sociais e as fotos mais absurdas possíveis para poder instruir o RRC e o RRCI. E aí, esses registros, esses RRCs eram indeferidos, mas aí o DRAP já teria sido julgado e o que ia acontecer? O partido ia ter uma lista com 70% de homens e menos de 20% de mulheres. Ok. Aí temos a resolução 23.609, que tem no seu bojo o normativo que vai tentar coibir esse tipo de prática, como, por exemplo, requerer a exibição do formulário RRC ou RRCI e dizer que, se não houver a exibição, a conclusão do juízo eleitoral será pela ausência de autorização para o requerimento de candidatura e mais, o não conhecimento desse RRC para todos os fins. O que significa não reconhecer o RRC para todos os fins? Significa não conhecer aquele RRC para fins de apuração de cota de gênero. Se aquele RRC não é conhecido para nenhum fim, a cota de gênero não foi alcançada. Se não alcançou a cota de gênero, o partido ou a federação partidária vai ter que se manifestar no sentido de adequar o DRAP ou apresentar uma substituição. Ou então, tirar candidaturas masculinas para que se alcance o percentual de 30 e 70. Ok. Ainda no artigo 20, aí vem uma alteração que veio à tona agora em 2024, com a recente alteração da resolução 23.609. A partir de 2024, a gente não conta mais com o parágrafo 3º-A do artigo 20. O que diz o parágrafo 3º? O que dizia o parágrafo 3º-A do artigo 20? Em caso de não conhecimento do pedido de registro, o partido político ou a federação, desde que esteja em curso o prazo de substituição, poderá identificar nova candidata, que será considerada para fins de preenchimento da cota de gênero, se seu registro for conhecido. A partir de agora, a gente não tem mais o parágrafo 3º-A. Ele foi suprimido da redação da resolução 23.609. O que isso significa? Significa que, se não houver a exibição do formulário, se a magistrada ou magistrado concluir pela ausência de autorização para o requerimento de registro de candidatura, e isso vai impactar em todos os fins, inclusive na cota de gênero, o partido não poderá substituir essa candidatura que não foi validada. Então, não há possibilidade de substituição quando a gente fala de candidatura sem autorização, ou seja, de candidatura fictícia. Esse parágrafo foi revogado, ao meu sentir, numa tentativa de coibir nas instâncias partidárias a fraude à cota de gênero. Porque assim, se você tentar registrar uma candidatura fictícia, e a magistrada ou magistrado reconhecer, ainda durante a análise, que se trata de uma candidatura fictícia, essa candidatura, esse registro não será conhecido, o partido não pode apresentar candidatura substituta, o DRAP será indeferido, ou melhor, será colocado em diligência para que o partido adeque o percentual de gênero, ou seja, vai ter que tirar homens da lista de candidatura para que a gente tenha, então, a adequação do percentual de gênero. Outra questão relativa ao gênero no registro de candidatura. A gente teve uma alteração do texto da resolução 23.609 que acrescentou no inciso 1 campos referentes à identidade de gênero e também referente à etnia indígena e pertencimento à comunidade quilombola, e esses eu vou falar um pouquinho depois. Mas a gente passou a ter um campo referente à identidade de gênero
no requerimento de registro de candidatura e no requerimento de registro de candidatura individual. E foi acrescentado também no formulário a declaração de ciência de que essas informações serão utilizadas para a atualização dos dados do cadastro eleitoral. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. A gente não tinha um campo de identidade de gênero no RRC, tá? Mas esse campo agora passou a existir no formulário de requerimento de registro de candidatura. Só que esse campo já existia no Cadastro Nacional de Eleitores desde 2022, 22 ou 23. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade de uma pessoa apresentar a sua identidade de gênero como cis ou trans no requerimento de registro de candidatura, e essa identidade de gênero ser diversa da identidade de gênero que consta no Cadastro Nacional de Eleitores. Ou mais, existe também a possibilidade dessa pessoa não ter comparecido ao cartório eleitoral para fazer a revisão, tá, do seu cadastro, e aí essa pessoa não declarou identidade de gênero no cadastro. Então, quando ela está acrescentando essa informação no RRC, ela declara que essas informações declara que tem ciência de que essas informações serão utilizadas para a atualização dos dados do cadastro eleitoral. Como que isso vai funcionar? Vai depender de cada Corregedoria Regional Eleitoral, seguindo as orientações da CGE, que é a Corregedoria Geral Eleitoral. Aí nós temos no artigo 24, eu gostaria só de ressaltar isso aqui, que na minuta da resolução 23.729, que foi a resolução que alterou a resolução 23.609, havia a previsão da inclusão do inciso 10, que previa a manifestação de interesse na abertura automática de conta bancária de campanha, mas esse inciso não constou da redação final, o que eu acho que foi uma pena, que eu acho que foi uma bola fora, digamos assim, porque pessoas de grupos minorizados, especialmente mulheres, tá? E mulheres pobres, mulheres periféricas, elas são brutalmente atingidas pela impossibilidade, muitas vezes, de abertura de conta bancária, ou um atraso muito grande na abertura de conta bancária, porque não tem relação com o banco, porque nunca teve uma conta bancária, e aí a gente vê, né, como que existe uma prática de violência política contra a mulher quando a gente está falando de questão de financiamento de campanha, de prestação de contas, de abertura de conta bancária, mas que eu não vou poder, infelizmente, aqui me estender nisso, porque senão o meu tempo vai acabar. Mas aí, o artigo 24, parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, que a declaração de nome social por candidata ou candidato transgênero no cadastro eleitoral ou no registro de candidatura inibirá a divulgação do nome civil nas informações públicas relativas à sua candidatura. Por que que a gente tem essa previsão no tocante ao gênero? Porque a gente tinha, às vezes, um registro de candidatura em que a pessoa fazia a declaração do seu nome social, só que o PJE estava, né, automaticamente ligado ao nome que constava no CPF. Essa pessoa ainda não havia declarado o nome social perante a Receita, e aí aparecia no mural eletrônico ou no PJE o nome morto da pessoa trans que já estava fazendo nome de uso social e que já havia declarado seu nome social para a Justiça Eleitoral. Então, para impedir, né, a ocorrência desse tipo de fato, que vai contra princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente tem, então, essa previsão da resolução que diz, olha, se a pessoa declarou o nome social, esse nome social é que vai ser divulgado em todas as informações relativas àquela candidatura, inclusive no PJE e no mural eletrônico. Outra questão
sobre candidaturas de pessoas transgênero é a seguinte: nós tínhamos uma decisão do ministro, relatoria do ministro Tarcísio, e essa decisão do TSE, ela determinou o seguinte, que a expressão cada sexo mencionada no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, ela se refere a gênero e não a sexo biológico, de forma que tanto os homens quanto as mulheres transexuais e travestis podiam e deviam ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina e feminina. Então, uma mulher trans seria contabilizada, ainda continua sendo contabilizada como candidatura feminina, vai entrar nos 30%. Um homem trans será contabilizado no percentual de candidaturas masculinas, vai entrar na conta dos 70%. Ou enfim, ou dos 40, 60, ou dos 50, 50, aí vai de cada partido e de cada federação partidária. No entanto, a decisão de 2018, ela trazia um porém. E qual que era esse porém? É que se, para atender a esse requisito, a pessoa deveria ter feito a adequação da sua informação, né, da sua identidade de gênero no cadastro eleitoral, tá? Então, para valer a identidade declarada no registro de candidatura, essa identidade tinha que estar declarada no cadastro eleitoral. Ou seja, quem não foi até o cartório naquela data lá, até os 150 dias antes da eleição, e não atualizou as informações sobre seu gênero e sobre sua identidade de gênero, essa pessoa não poderia fazer jus a essa política pública só com a indicação no requerimento de registro de candidatura. Mas aí, a Resolução 23.609 resolveu esse problema, porque no artigo 24, parágrafo 4º, ela vai dizer que, havendo divergência entre os dados do cadastro eleitoral e os dados do registro de candidatura quanto à identidade de gênero, quanto ao nome social e quanto à raça, cor, etnia ou pertencimento à comunidade quilombola, será observado o seguinte procedimento. E qual procedimento é esse? A pessoa vai ser intimada para confirmar a informação. Confirmada a informação ou transcorrido o prazo sem manifestação da pessoa candidata, isso será interpretado como solicitação para alteração do cadastro eleitoral. Então, a mulher trans ou o homem trans que declarar identidade de gênero masculina ou feminina no registro de candidatura, e essa identidade, esse gênero estiver diverso do que está no cadastro eleitoral, prevalecerá o que está no registro de candidatura. E isso vai causar um pouco de confusão, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Antes disso, antes de explicar essa confusão, eu quero falar um pouco sobre a fotografia. Já contei o caso para vocês do que aconteceu aqui em Minas Gerais. Possivelmente isso pode ter acontecido aí no Espírito Santo também. A gente tem a previsão no artigo 27, parágrafo 9º da resolução, o seguinte: havendo indícios de que a fotografia foi obtida pelo partido ou pela coligação, ou pela federação partidária, a partir de imagem disponível na internet, a sua divulgação ficará suspensa, a questão será submetida ao juízo eleitoral, que pode intimar o partido ou federação para apresentar o formulário RRC assinado pela candidata ou candidato. E ainda uma declaração da candidata ou candidato de que essa pessoa autorizou o partido ou a federação a utilizar a foto. Essa é a previsão do artigo 27, parágrafo 9º, para tentar aí minimizar essa questão da fotografia. E aí, o que diz o parágrafo 10?
Desatendido o disposto no parágrafo anterior, ou seja, se o partido ou a coligação ou a federação não apresentar o formulário RRC assinado pela candidata ou candidato, e a declaração da candidata ou candidato de que teve autorização para utilizar aquela foto, o juízo eleitoral vai concluir pela ausência de autorização para o requerimento de registro de candidatura, e aí isso vai desembocar em quê? O não reconhecimento do RRC, ele deixará de ser considerado para todos os fins, inclusive para os cálculos dos percentuais. E aí, com isso, a gente vai voltar lá naquela questão que nós já tratamos alguns minutos atrás. Não reconhece o registro de candidatura, ele deixa de ser considerado para todos os fins. O DRAP, então, deixa de atender o percentual de 70-30, o partido é notificado a adequar o DRAP, tirando, candidaturas masculinas para adequação da cota de gênero, já que não é possível a substituição de candidatura no caso de se concluir pela ausência de autorização para o RRC. E aí, uma última questão que eu quero tratar relativa a gênero, que está prevista no artigo 24 da resolução, que é o fato de que as candidatas e os candidatos poderão manifestar interesse em que sua orientação sexual seja divulgada nas informações públicas relativas ao registro de candidatura. E nesse caso vai ser disponibilizado um campo próprio lá no Candex, para que seja preenchido, para que seja marcado, e para coleta do dado e para autorização de sua divulgação. Aí vocês podem perguntar, gente, mas essa é uma questão de foro íntimo. Para quê? Por que essa possibilidade de divulgar orientação sexual? A comunidade LGBTQIA é muito articulada politicamente. A divulgação da orientação sexual, ela é importante para a comunidade. Alguém pode querer verificar lá no CANDE quem é a candidata ou candidato que se declara parte da comunidade LGBTQIA, que se declara homossexual, enfim, que se declara gay ou lésbica, etc., para poder votar naquela pessoa que está representando os interesses da sua comunidade. Então, isso foi, do ponto de vista da comunidade LGBTQIA, uma vitória, um ganho da comunidade. Bom, aqui eu vou trazer para vocês aquele probleminha que eu mencionei para vocês ali atrás. Vejam só, o artigo 24, parágrafo 5º, ele diz que no caso de ser declarada no registro de candidatura cor preta ou parda, em divergência com a informação do cadastro eleitoral ou em divergência com o anterior pedido de registro, a pessoa candidata e o partido ou federação serão intimados para confirmar a alteração da declaração racial. Assim como no caso do gênero. Lembra? A pessoa que fez uma declaração de gênero no RRC, mas que está diversa do cadastro eleitoral, essa pessoa também será notificada para confirmar, tá, essa alteração. Até aí, tudo bem. Agora é que começam os problemas. O artigo 24, parágrafo 6º da resolução, ele prevê que, se a pessoa candidata, ou o partido, a federação ou a coligação pela qual concorre, admitir que houve erro na declaração racial, aí vai valer o dado constante do cadastro. A pessoa vai consertar e tá tudo bem. Só que, se transcorrer o prazo para manifestação e a pessoa candidata ou partido ou a federação ou a coligação não se manifestar sobre a informação distinta de raça ou cor, tá? Entre o que está no cadastro e o que está no registro de candidatura, ou o que está no registro de candidatura 2024 e no registro de candidatura 2020 ou 2022,
vai valer o que está no cadastro ou o que está no registro de candidatura anterior e ficará vedado o repasse à pessoa candidata de recursos públicos reservados a candidaturas negras. Gente, qual que é a questão aqui? A questão aqui é que a resolução vai trazer soluções diferentes para questões que são, entre aspas, parecidas. Se a gente tem dados divergentes em relação a gênero e o candidato ou a candidata não se manifestar, vai valer o que está no RRC. Mas se a gente tem declarações divergentes em relação à raça e o candidato ou candidata não se manifestar, vai valer o que está no cadastro ou o que está em requerimentos de registro de candidatura anteriores. Então, vai ser necessária aí uma atenção maior para essa questão, porque nós temos questões parecidas, que são divergências de declarações com soluções distintas quando essa declaração é de raça e quando essa declaração é de gênero. Eu não queria trazer essa má notícia para vocês, mas sou eu a portadora dessa má notícia. E aí nós temos também o artigo 24, parágrafo 8º, que é o artigo que vai dizer que as associações, coletivos e movimentos da sociedade civil poderão requerer relação nominal de candidatas e candidatos que tenham apresentado declaração racial nos termos do parágrafo 5º do artigo 24, ficando as pessoas e entidades requerentes obrigadas a assegurar que a utilização dos dados será para uma finalidade específica de fiscalização de repasses de recursos públicos a candidaturas negras. Ou seja, nós temos uma abertura da resolução, tá? Para que as associações e coletivos, as associações, os movimentos da sociedade civil possam, diante das informações, né, de repente, identificar quem pode estar fazendo uma declaração racial fraudulenta. Aí é o seguinte, eu trouxe aqui alguns slides para falar com vocês sobre a afroconveniência, mas vou perguntar para o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, posso seguir? Ainda temos tempo? Ou a gente deixa essa afroconveniência para outro dia? Não, é importante, doutora. Pode sim, nós temos até às 16h30. Então tá bom. Vou tentar correr aqui. Vamos falar um pouco sobre a afroconveniência. É um fenômeno que já acontece nas cotas de universidades, que acontece nas cotas de concursos públicos e que já acontece no âmbito da justiça eleitoral. Nós tivemos uma recente condenação no Mato Grosso do Sul, tá? Um partido foi condenado a devolver 3 milhões de reais para o fundo partidário por conta de desvio de recursos que deveriam ser destinados para candidaturas de pessoas negras e que verificou-se ali a ocorrência da afroconveniência, tá? E aí esses recursos tiveram que ser devolvidos para o fundo partidário, para o Tesouro Nacional, desculpa. Teve um outro estado também, Sergipe, que um candidato foi condenado a devolver 30 mil reais para o Tesouro, né, porque verificou-se ali uma afroconveniência na sua declaração racial. Mas, Sabrina, o que é afroconveniência? Vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês e quem puder responder no chat, só para a gente poder aqui trazer mais dinâmica para essa minha exposição, eu pergunto para vocês: vocês acham que essa mulher é branca ou negra? Deixa eu ver aqui no chat. O doutor Cláudio já respondeu que é branca. Alguém mais arrisca responder? Doutora Juliana também diz que é branca. Kátia disse que é negra, Valéria disse que é branca, Moema disse que é branca, Leonardo disse que aparentemente é branca.
A Kátia conhece cultura pop, por isso que ela respondeu que essa mulher é negra. Cristina disse que é negra também. E o Marcelo disse, com a evolução da estética é difícil, arrisco negra. Vamos lá, gente. Agora outra pergunta que eu vou fazer para vocês. E esse homem, vocês acham que é branco ou negro? Já tem gente respondendo que esse homem é branco. Muitas respostas dizendo que ele é branco. Vamos lá. Mas última pergunta que eu vou fazer hoje, tá? E esse homem aqui? Vocês acham que ele é branco ou ele é negro, gente? A Valéria está perguntando: pardo serve? Nem branco nem negro. Bom, Valéria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente respondendo que esse homem aqui, que foi obrigado a devolver 30 mil reais para o Tesouro Nacional, porque usou recursos destinados a pessoas negras na sua campanha. Muita gente dizendo que esse homem é branco. Gente, as respostas para essas perguntas, elas vão depender do país e elas vão depender de outros fatores que somados chegam numa verdade muito incômoda, tá? Raça é um conceito sociopolítico, tá certo? E é nisso aí que eu teria que me aprofundar em letramento racial para explicar para vocês que raça é um conceito sociopolítico. E a questão racial no Brasil é muito complexa. Hoje, essa semana, eu estou dando um curso de letramento racial no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e a primeira aula, que foi uma aula de 2 horas, foi só para tratar de raça como conceito político. Depois eu vou entrar em contato com o senhor, doutor Cláudio, posso indicar quando eu for dar esse curso em outro tribunal, de repente a gente pode disponibilizar algumas vagas para o Ministério Público, né, para poder aprofundar essa questão do letramento racial, pode deixar que eu vou informar, tá? Mas então, nós temos um estudo muito importante, um estudo seminal, um estudo que é da década de 50 dos anos 1900 e que ainda hoje embasa o debate da questão racial no Brasil, que é um estudo do professor Horácio Nogueira. Tá? O professor Horácio Nogueira é sociólogo, antropólogo, e ele fez esse estudo com patrocínio da Unesco e apresentou no Congresso Internacional de Americanistas em 1954 em São Paulo. E aí, dentro desse estudo, o que o professor Horácio Nogueira traz para a gente? O professor Horácio Nogueira vai dizer que o preconceito racial é uma disposição, é uma atitude desfavorável, tá? E culturalmente condicionada. Então veja como que o elemento da cultura está aqui no preconceito racial. Em relação aos membros de uma população, aos quais se tem como estigmatizados, seja pela aparência, seja pela ascendência étnica dessas pessoas. A partir desse conceito, o professor Horácio Nogueira, ele vai distinguir, designar 2 tipos de preconceito. O preconceito de marca e o preconceito de origem. E ele vai usar para demonstrar esses 2 preconceitos as relações raciais nos Estados Unidos e as relações raciais no Brasil. Gente, o que é o preconceito de marca? O preconceito de marca é um preconceito a partir dos traços físicos da pessoa, dos seus gestos, do seu sotaque. E ele vai variar subjetivamente. Ele vai variar em função da pessoa de quem observa e em função da pessoa que está sob observação, que está sendo observada. E o critério para definir quem é o grupo discriminador e quem é o grupo discriminado vai ser a aparência racial. Segundo o professor Horácio Nogueira e segundo a vivência de qualquer pessoa que tem um corpo negro no Brasil, a gente sabe que no Brasil é praticado o preconceito de marca, ok? E aí nós temos o preconceito de origem. O que é o preconceito de origem? É quando a suposição de que uma pessoa descende de determinado grupo étnico-racial é o bastante para que essa pessoa seja vítima de preconceito. Nas relações raciais definidas pelo preconceito de origem,
independentemente da aparência ou da proporção de ascendência do grupo discriminador ou do grupo discriminado, se houver mestiçagem, haverá preconceito. O preconceito de origem é o preconceito que predomina lá nos Estados Unidos. Você pode ser branca, de nariz fino, como essa mulher aqui, mas essa mulher tem ascendência negra latina. Então, ela é racializada como negra nos Estados Unidos. Essa mulher aqui no Brasil não sofreria preconceito racial. Ela não sofreria preconceito racial. Por quê? Porque aqui no Brasil ela é racializada como branca. É por isso que algumas pessoas do Brasil, quando viajam para o exterior, vivem lá o que eu chamo de chá de revelação racial. Porque aqui no Brasil ela é lida como branca, mas nos Estados Unidos ou na Europa ela é lida como mestiça. E por isso ela vai sofrer racismo e preconceito racial, porque o racismo, tá? O racismo, ele vai variar com o lugar, o país, a região. As pessoas são racializadas de formas distintas. Eu trago isso daqui não jamais pretendendo resolver os problemas de vocês em relação à afroconveniência. Mas eu trago isso para indicar para vocês que tem pessoas no Brasil como essa pessoa aqui, que vai fazer o quê? Vai tirar a bisavó parda do armário para dizer: ah, mas eu tenho sangue pardo correndo nas minhas veias, logo eu sou pardo, logo eu tenho direito aos recursos destinados para pessoas negras. Mas esse aqui, esse homem, não é o tipo de pessoa que sofreria preconceito racial, porque ele é nitidamente racializado como branco no Brasil. Então, não basta, como diz um artigo científico da professora, acho que é Maria da Conceição, uma professora do Rio Grande do Sul, ela diz que não basta você tirar a vovó do armário para dizer: olha, mas a minha avó tem sangue negro. Ah, mas o meu pai é pardo. Não. Você precisa, de fato, ter características fenotípicas de uma pessoa que sofreria racismo no Brasil, de uma pessoa que não desfrutaria dos privilégios simbólicos de ser racializado ou racializada como branco no Brasil. Então, dito isso, eu gostaria aqui de deixar mais uma vez os meus agradecimentos pelo convite, dizer que a gente ainda tem um longo caminho para que as políticas públicas direcionadas ao incremento da representatividade política de grupos minorizados de fato mudem as cores e as identidades de gênero nos espaços de poder. Nós precisamos de espaços de poder, espaços institucionalizados de política. Precisamos que esses espaços sejam diversos em cores, diversos em gêneros, diversos em perspectivas, para que a gente tenha, de fato, um Estado democrático de direito, né? E o convite é que as instituições se empenhem para que esses espaços sejam mais diversos, e aí a gente sabe do histórico do Ministério Público justamente nessa atuação e nesse empenho pela diversidade dos espaços. Gente, eu desejo uma excelente eleição a todos e a todas. Deixo aqui para vocês os meus contatos. Meu Instagram é Sabrina P. Braga. Quem quiser saber mais, quiser saber onde que eu vou dar curso de letramento racial, para ver se a gente pode conseguir uma vaga, né? Enfim, pode fazer contato comigo pelo Instagram, que eu dou esse retorno para vocês e a gente segue aí rumo a eleições mais diversas, né? Eleições mais plurais. Então, é isso. Obrigada.